Eu nunca imaginei que algo tão simples poderia sair tão errado. Em uma noite comum de plantão, o que parecia ser mais uma situação rotineira de emergência, acabou se transformando em um erro que me assombraria para sempre. Eu era apenas mais uma enfermeira naquele hospital, fazendo o meu trabalho, até que cometi um erro fatal que quase custou uma vida. O pânico tomou conta de mim. Como algo tão simples poderia ter dado tão errado? As consequências foram imensuráveis, e naquele momento, percebi que todo o cuidado e dedicação que eu tinha como profissional de saúde não eram suficientes para impedir que um pequeno erro mudasse tudo. Senti como se o peso do mundo tivesse caído sobre meus ombros. O que eu deveria ter feito diferente? Como isso aconteceu? Esse erro, que parecia tão insignificante à primeira vista, me fez questionar tudo o que eu sabia sobre a vida e a morte. O pior de tudo, eu sabia que eu não poderia voltar no tempo. Era uma noite comum de plantão, mas como sempre, a tensão estava no ar. As luzes fluorescentes da UTI iluminavam os corredores de forma implacável, enquanto eu passava de um leito a outro, cuidando de pacientes com condições que iam desde casos críticos até os mais simples, mas sempre com o peso de estar lidando com vidas humanas. Cada paciente naquela unidade tinha uma história única e, embora estivesse acostumada com a rotina, nunca deixava de sentir a responsabilidade que vinha com a profissão de enfermeira. Eu estava focada em minha rotina, quando de repente, o alarme tocou, chamando nossa atenção para a chegada de um novo paciente. Era um homem de 34 anos, aparentemente saudável, mas ele foi trazido de emergência após um acidente de carro. Quando ele entrou na unidade de terapia intensiva, seu quadro era alarmante: sinais vitais instáveis, pressão arterial extremamente baixa e uma respiração ofegante. O impacto do acidente, somado ao choque hemorrágico, estava afetando o corpo dele de uma maneira que exigia uma resposta rápida. Ele foi imediatamente colocado em ventilação mecânica, e a equipe começou a se mobilizar para estabilizá-lo. O médico-chefe começou a coordenar os esforços, enquanto eu e meus colegas enfermeiros nos dividíamos para monitorar os sinais vitais, aplicar medicamentos e acompanhar de perto os monitores. A adrenalina corria em nossas veias enquanto o tempo parecia acelerar em relação aos nossos esforços. Cada segundo que passava era crucial. As horas se arrastavam e, conforme o tempo avançava, a situação do paciente parecia se agravar. A cada minuto, a tensão aumentava. Sabíamos que ele estava entre a vida e a morte. Aquele paciente, como tantos outros, não era apenas uma ficha de enfermagem. Ele era alguém com uma história, com uma família, com sonhos. Ele tinha 34 anos e, como qualquer ser humano, merecia a chance de continuar vivendo. A pressão estava em todos nós, e a responsabilidade de tentar salvá-lo me fazia questionar se eu estava preparada o suficiente para enfrentar o que estava por vir. Estava fazendo tudo certo? Estava aplicando as medicações corretamente? Estava monitorando os parâmetros vitais com a atenção necessária? A dúvida se instalava em minha mente, mas eu precisava seguir em frente apesar do tudo. O paciente estava em estado crítico, e meu papel naquele momento era ajudar a equipe a estabilizá-lo o mais rápido possível. Ele precisava de uma transfusão de sangue urgente, e eu fui designada para administrar a medicação necessária. Lembro-me de estar completamente focada nas minhas tarefas, observando o monitor, verificando as medicações, fazendo anotações, tentando não deixar que o estresse tomasse conta de mim. A pressão era imensa, mas eu sabia que a equipe estava se esforçando ao máximo para manter o paciente vivo. Mas em meio a todo aquele caos, houve um momento crucial que mudou tudo. A medicação que eu estava administrando precisava ser cuidadosamente dosada para evitar complicações. Eu estava tão concentrada no quadro clínico do paciente que, por um segundo, algo passou despercebido. Um erro simples, mas fatal. Ao invés de administrar o medicamento corretamente, eu fiz a dosagem errada. Não percebi de imediato, mas o paciente começou a reagir de forma adversa. Os monitores começaram a apitar, e a equipe de médicos e enfermeiros se mobilizou rapidamente. Mas eu sabia que algo tinha dado errado. O coração do paciente começou a falhar, os batimentos cardíacos começaram a se tornar irregulares, e a respiração dele se tornou ainda mais difícil. A culpa me consumiu instantaneamente. Como pude cometer um erro tão simples, algo que poderia ter sido evitado? Eu sabia que minha responsabilidade era imensa e que aquele erro poderia ter custado uma vida. O peso dessa sensação se instalou em meu peito como um fardo pesado.
Eu olhava para os rostos dos outros membros da equipe, mas não conseguia encarar ninguém diretamente. A única coisa em minha mente era o que poderia ter feito de forma diferente para evitar aquele erro. Os médicos se apressaram em corrigir a situação, mas a tensão no ar era palpável. O erro não era algo que poderia ser apagado, mas a realidade era que eu tinha de continuar. O paciente ainda estava em risco, e minha responsabilidade como enfermeira não se encerrava ali. Eu sabia que precisava agir rápido, e, embora tivesse cometido um erro, a única coisa que poderia fazer naquele momento era tentar corrigir a situação e garantir que ele tivesse a melhor chance possível de sobreviver. Eu sentia uma pressão imensa, mas a equipe estava ali, tentando salvar a vida daquele homem, e eu não poderia permitir que o erro me paralisasse. Aquele momento me ensinou de forma dolorosa que, no hospital, cada ação, por mais simples que pareça, pode ter um impacto profundo na vida de uma pessoa. Cada decisão é importante, e um pequeno deslize pode mudar tudo. Não há espaço para erros quando estamos lidando com a vida. Naquela noite, eu aprendi da forma mais difícil que a responsabilidade de um profissional de saúde vai além do conhecimento técnico. É preciso ter a coragem de agir sob pressão e a humildade para reconhecer os próprios erros. No final, a vida do paciente dependeria de todos nós, mas, naquele momento, tudo o que eu podia fazer era esperar que minha falha não fosse fatal. O momento em que o paciente chegou à unidade de terapia intensiva foi marcante, mas não era nada que eu já não tivesse visto antes. Estava acostumada a lidar com situações de emergência, com pacientes em estados críticos, e meu foco sempre foi dar o melhor atendimento possível, sem deixar as emoções me dominar. No entanto, o que senti quando vi aquele homem pela primeira vez me pegou de surpresa. Ele estava inconsciente, mas os sinais vitais eram um reflexo claro do seu sofrimento. Os monitores mostravam uma pressão arterial perigosamente baixa, e sua respiração ofegante indicava que seus pulmões estavam comprometidos. Ele parecia frágil e vulnerável, um contraste com o jovem que fora antes do acidente. Alguém cheio de vida, com planos e sonhos. Eu sabia que as chances de sobrevivência eram mínimas sem a intervenção imediata da equipe, e a gravidade da situação estava estampada em seu rosto pálido e nos números dos monitores. Mas o que me impactou naquele instante não foi apenas a gravidade do seu estado. Foi algo mais profundo, algo que nenhum monitor podia medir. O semblante de sua juventude. O fato de ele ainda ser alguém com um futuro pela frente, com uma história ainda por escrever. Esse pensamento me assombrou de imediato. Em minha mente, eu começava a traçar uma linha entre a vida e a morte. E ele estava no limite, pendendo para o lado mais sombrio dessa linha. O medo tomou conta de mim. Eu não estava preparada para perder uma vida jovem, alguém tão cheio de possibilidades. A pressão de ser a responsável por uma vida tão vulnerável foi esmagadora. Mesmo com toda a formação e experiência que eu tinha, havia uma sensação de impotência que eu não podia ignorar. Todos na sala estavam fazendo o possível para estabilizá-lo, mas era difícil não questionar se ele conseguiria resistir ao choque, ao trauma, à perda de sangue. Ele parecia tão frágil naquele momento, e não pude deixar de pensar sobre a família dele. Eles estavam fora do hospital, sem saber o que estava acontecendo. Será que eles imaginavam o que ele estava enfrentando agora? Eu me vi pensando em como seria difícil para qualquer pessoa entender o que estava acontecendo em uma unidade de terapia intensiva, as palavras da médica, o ruído dos monitores, o movimento frenético da equipe. Tudo isso deveria ser incompreensível para alguém que não estivesse ali, dentro da sala de emergência. A luta pela vida que se desenrolava diante de mim era invisível aos olhos de qualquer pessoa de fora, mas o peso era real e palpável. Quando ele chegou, havia uma esperança, uma pequena centelha de que ele poderia sobreviver, de que a equipe poderia estabilizá-lo. Eu sabia que era apenas o começo de uma longa batalha, mas a incerteza pairava no ar. Cada segundo que passava me fazia pensar: será que vamos conseguir? Será que ele vai resistir? Não é algo que eu pudesse responder naquele momento, e o tempo parecia se arrastar. O seu estado era crítico e todos estavam mobilizados, mas uma sensação estranha se apoderou de mim. Por mais que eu fosse uma profissional treinada para essas situações, nunca me acostumava com a vulnerabilidade de um ser humano em risco de vida. Afinal, por mais que tentássemos afastar as emoções, era impossível ignorar que por trás daquelas máquinas e medicações
havia uma pessoa que dependia de nós para sobreviver. E naquele momento, era isso que mais me aterrorizava. A primeira impressão que tive daquele paciente não foi sobre seus ferimentos ou sobre o que os médicos precisavam fazer para salvá-lo. Foi sobre sua humanidade. Ele não era mais um paciente. Era um homem, com uma família, com amigos, com uma história. E naquele instante, a gravidade da situação fez com que eu refletisse sobre o real impacto de meu trabalho. Não era só sobre salvar vidas, mas sobre o que acontece quando, por um erro, a vida de alguém pode ser tirada. Cada movimento, cada decisão feita por nós, profissionais de saúde, poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Eu sabia que tudo o que fizéssemos naquele momento definiria o futuro dele, mas também definia algo dentro de mim. A responsabilidade era gigantesca, e a linha entre o sucesso e o fracasso nunca foi tão fina. O que começou como uma emergência se tornou muito mais do que uma simples luta pela vida de um paciente. Tornou-se uma batalha pela minha própria tranquilidade, pela certeza de que o que eu fizera tinha sido o suficiente. O paciente estava deitado ali, vulnerável, enquanto eu e a equipe trabalhávamos incansavelmente. Sua juventude e sua fragilidade, tudo aquilo me trouxe uma sensação de impotência que eu ainda não conseguia compreender totalmente. Ele não estava apenas lutando contra a morte, mas contra tudo que poderia ser perdido. Cada respiração era um esforço, e eu me vi envolvida emocionalmente de uma maneira que eu não havia antecipado. A tensão na sala de emergência estava a um nível quase insuportável. Cada segundo parecia arrastado, e ao mesmo tempo como se o tempo estivesse se esgotando rapidamente. O alarme da monitoração cardíaca ecoava pelo ambiente, com o som contínuo e agudo de batimentos cardíacos anormais, sinalizando que o paciente estava em risco iminente. Eu não conseguia deixar de olhar para os números nos monitores, que indicavam uma queda constante na pressão arterial e um ritmo cardíaco que parecia estar prestes a falhar. Os médicos, já imersos no trabalho, estavam gritando instruções e ajustando aparelhos com uma rapidez e precisão que só os profissionais experientes conseguem manter em momentos como esse. O pânico estava no ar, mas, paradoxalmente, havia uma calma estranha no ambiente. Sabíamos que nossa única chance era agir rapidamente e com eficiência. Cada um de nós tinha uma função específica, e não havia espaço para hesitações ou dúvidas. A experiência de cada um de nós era crucial, mas naquele momento, até mesmo os mais experientes estavam sentindo a pressão. A situação estava se tornando cada vez mais crítica, e o relógio parecia ser nosso inimigo, já que a cada segundo a situação se complicava mais. As ordens foram dadas rapidamente. A equipe começou a trabalhar em perfeita sincronia, como uma orquestra que ensaiou muitas vezes para chegar à perfeição. Eu estava encarregada de monitorar as funções vitais e administrar medicamentos, mas minha mente estava a mil, tentando antecipar cada movimento. Cada batimento cardíaco que o paciente perdia era uma faca cravada no meu peito, porque eu sabia que cada segundo contava. Mesmo que tivesse vivido momentos semelhantes antes, aquela situação parecia diferente. A sensação de que ele poderia não resistir me deixava em alerta constante. Por mais que a equipe estivesse unida, eu sentia que a responsabilidade de tudo recaía sobre meus ombros. Eu me perguntava, novamente, se eu estava fazendo tudo certo, se havia algum detalhe que eu estava esquecendo, ou se minha resposta estava sendo rápida o suficiente. Um erro poderia ser fatal, e a pressão era imensa. Ouvia os outros profissionais de saúde se comunicando, mas, de algum modo, tudo parecia estar em câmera lenta. Eu tentava não me deixar levar pelo desespero, mas a pressão estava se tornando insuportável. Era difícil lidar com a culpa que começou a me consumir, mesmo sabendo que a situação estava fora do meu controle. Eu sentia um peso emocional esmagador, mas sabia que não poderia demonstrá-lo naquele momento. O que eu precisava era focar. Focar nas medidas que eu tinha que tomar, nas ações que precisavam ser realizadas e confiar nos outros membros da equipe para que cada um cumprisse sua parte. Mas no fundo, havia uma voz em minha cabeça dizendo: e se não for o suficiente? Os médicos estavam tentando estabilizar os parâmetros vitais do paciente, mas a pressão arterial dele continuava a cair. O número na tela da monitoração parecia se esvair como um reflexo de sua força vital, desaparecendo lentamente. O momento estava ficando cada vez mais tenso, e era impossível não sentir que estávamos à beira de um desfecho muito negativo. Sentia os olhos da equipe sobre mim, e todos estavam cientes de que, naquele momento, qualquer movimento errado poderia ter consequências graves. A cada passo dado, a cada decisão tomada,
Meu corpo estava exausto, mas minha mente não podia parar. Eu sabia que naquele instante, a vida daquele paciente dependia da precisão de nossas ações. O tempo não era nosso aliado. O médico fez uma chamada rápida para realizar uma segunda transfusão de sangue, e eu fui encarregada de preparar tudo. A adrenalina tomava conta de mim enquanto eu corria para pegar as bolsas de sangue. No fundo, eu sabia que estávamos fazendo tudo o que podíamos, mas a realidade era que ainda não tínhamos controle sobre o desfecho, enquanto os outros médicos e enfermeiros se movimentavam freneticamente ao redor do paciente. O ambiente se tornou uma mistura de agitação, comando e precisão. Eu percebia o desespero em seus rostos, mas havia algo que me mantinha firme, a certeza de que, por mais difícil que fosse, ainda tínhamos uma chance. A luta pela vida do paciente não estava perdida. Ele ainda tinha uma chance, e todos nós estávamos dispostos a lutar por ela até o último momento. Foi durante esse momento de intenso desespero que percebi algo importante. Como equipe, não podíamos permitir que o medo nos paralisasse. Precisávamos agir com firmeza, pois, embora não tivéssemos controle sobre o futuro, nossas ações naquele momento poderiam salvar aquela vida. Cada movimento feito pela equipe, cada respiração, cada intervenção parecia, de alguma forma, uma oração silenciosa, um pedido para que a luta daquele paciente fosse bem-sucedida. Mas, ao mesmo tempo, cada segundo que passava me lembrava da fragilidade da vida e da responsabilidade que carregávamos sobre nossos ombros. O processo de estabilização parecia estar se arrastando, mas a equipe continuava firme, sem deixar de lado a esperança. No fundo, sabíamos que ainda havia uma chance. A luta pela vida não acabaria enquanto houvesse algo a ser feito. O caos na unidade de terapia intensiva parecia uma dança frenética, onde cada passo era dado com precisão, e cada movimento exigia uma dose de coragem e foco inabaláveis. Quando olhei para o paciente, estava claro que ele estava à beira de um colapso total. Sua pressão arterial continuava a cair, e os batimentos cardíacos irregulares eram um sinal de que seus órgãos estavam começando a falhar. Eu sentia o peso de cada decisão tomada. Sabia que, se não agíssemos com rapidez, ele não teria mais chances. O médico-chefe, já ciente da gravidade do quadro, ordenou uma série de medidas para tentar estabilizar a situação. O primeiro passo foi garantir a ventilação mecânica adequada, pois ele estava em insuficiência respiratória grave. A máquina que ajudava a respirar deveria ser ajustada de forma precisa para garantir que seus pulmões, ainda com pouca capacidade de resposta, conseguissem manter o equilíbrio de oxigênio no sangue. Estávamos em uma corrida contra o tempo. Ao mesmo tempo, eu e os outros enfermeiros começamos a preparar as medicações necessárias para suportar seu sistema circulatório. A adrenalina, um dos primeiros medicamentos administrados, tinha como objetivo aumentar a pressão arterial dele, que estava perigosamente baixa. Eu conferia cada dosagem com a máxima precisão, pois sabia que qualquer erro agora poderia ser fatal. A equipe estava se movendo com uma eficiência impressionante, mas eu não conseguia deixar de me perguntar: será que estamos fazendo tudo o que é possível? Será que ele vai resistir? Enquanto eu monitorava o paciente, os médicos começaram a discutir a necessidade de realizar uma transfusão de sangue de emergência. O paciente estava perdendo sangue de forma significativa devido ao impacto do acidente e aos danos internos. Eu sabia que a transfusão seria crucial para tentar recuperar o volume circulante de sangue e, com isso, estabilizar a pressão arterial, preparar o sangue, garantir que estivesse na temperatura correta, ajustar a velocidade da infusão. Cada detalhe precisava ser perfeito, e o risco de complicações aumentava a cada segundo. Mas o mais difícil de lidar naquele momento era a sensação de impotência. Embora a equipe estivesse fazendo tudo o que podia, e por mais que estivessem me dando suporte, eu não conseguia afastar a ideia de que tudo aquilo era uma corrida que em algum momento poderia ser perdida. O erro cometido anteriormente ainda pesava sobre mim. A sensação de culpa era como uma sombra constante, me acompanhando em cada movimento. Mesmo que a equipe estivesse dando o seu melhor, eu sabia que eu tinha contribuído para o que estava acontecendo agora. A luta que travávamos ali não era só pelo paciente, mas também para tentar corrigir o que havia sido errado. O segundo grande passo foi a intubação de emergência. O paciente estava respirando com dificuldade, e a intubação era a única maneira de garantir que ele tivesse oxigênio suficiente. Esse procedimento não era simples. Havia um risco de lesão,
especialmente considerando o estado crítico do paciente. Mas, dada a situação, era a única opção viável. Eu e o médico realizamos a intubação ao mesmo tempo, com a pressão de saber que estávamos lidando com um corpo já fragilizado e qualquer erro agora poderia resultar em uma complicação fatal. Com a intubação realizada com sucesso, o paciente finalmente conseguiu respirar com mais eficiência. A pressão arterial começou a se estabilizar lentamente. Cada pequeno avanço foi celebrado pela equipe, mas sabíamos que isso não significava que estávamos fora de perigo. A verdadeira batalha estava apenas começando. A infusão de sangue foi completada, mas o risco de infecção era alto e precisávamos monitorar a resposta do paciente. A cada minuto, a situação mudava. Um sinal positivo era seguido de um novo desafio. O coração dele continuava a bater irregularmente e as ondas de choque se espalhavam por toda a equipe. Nada estava garantido. Durante todo o processo, a minha mente não parava de correr. Será que estamos salvando ele? Era a única pergunta que ecoava em minha cabeça. Por mais que o tratamento estivesse sendo administrado corretamente, o medo de falhar continuava a me assombrar. E, ao mesmo tempo, não podia deixar que o medo paralisasse minha ação. Cada segundo importava, e eu precisava estar atenta. Cada movimento meu poderia ser a diferença entre a vida e a morte. A responsabilidade era imensa. À medida que a situação se estabilizava, eu comecei a respirar um pouco mais aliviada, mas sabia que, ainda assim, o paciente estava longe de estar fora de perigo. A recuperação seria longa, e o risco de complicações era alto. Estávamos todos em um estado constante de alerta. A luta pela vida não havia terminado, mas, por aquele momento, parecia que o pior havia passado. Porém, a lição era clara. Nunca se sabe o quanto um pequeno erro pode custar. E naquele instante, o que parecia um alívio temporário, logo se transformaria em uma reflexão dolorosa. As ações da equipe, minhas próprias ações, ainda seriam questionadas por todos, inclusive por mim mesma. Estávamos sem dúvida no meio de uma batalha onde o cansaço e o desespero se misturavam com a esperança e a persistência. A resposta para se salvar uma vida não vinha apenas das máquinas, mas do coração e da mente de todos que estavam ali naquele momento, fazendo o impossível para garantir que, por mais difícil que fosse, a vida daquele paciente fosse preservada. O que aconteceu depois da estabilização inicial do paciente foi um misto de alívio e tensão. No fundo, sabíamos que ele ainda estava longe de estar seguro, mas a pressão começou a diminuir, ao menos por um instante. No entanto, o que ninguém podia ver, e o que eu lutava para esconder, eram as emoções que me consumiam por dentro. A adrenalina ainda corria em minhas veias, mas agora, ao invés de agir com rapidez, meu corpo parecia paralisado pelo peso da responsabilidade. Eu sempre soube que trabalhar na UTI exigia mais do que conhecimento técnico. O que me desafiava, e o que eu não conseguia prever, eram os efeitos emocionais que surgiam em momentos como aquele. Quando vi aquele homem ali, vulnerável e à beira da morte, eu não conseguia simplesmente ignorar a humanidade por trás do paciente. Eu sabia que era mais do que apenas um corpo na cama, menos ele era alguém com uma história, uma vida que estava dependendo das minhas decisões. E no fundo, a minha mente não conseguia afastar a ideia de que, de alguma forma, eu podia ter falhado. Por mais que eu estivesse treinada para agir sob pressão, a verdade é que o emocional nunca desaparece completamente. Senti uma tensão no peito, como se cada batimento do coração do paciente fosse também uma batida do meu próprio coração, mas em um ritmo mais frenético. Quando eu olhava para os monitores e via a curva da pressão arterial se estabilizando, era difícil não sentir um peso de alívio, mas a cada pequeno progresso, o medo ainda estava lá, à espreita, me lembrando que o pior ainda podia acontecer. O que mais me atormentava era o erro que eu sabia ter cometido. Ele estava ali, naquela cama de unidade de terapia intensiva, lutando pela vida, e eu estava ciente de que um pequeno deslize meu havia contribuído para a gravidade de sua condição. Eu tentava não me deixar consumir pela culpa, mas, à medida que o tempo passava, ela se tornava mais presente. Eu sabia que as chances de sobrevivência aumentavam com a estabilização, mas isso não me aliviava. Eu sabia que o erro tinha sido meu, e isso me corroía. Às vezes, em meio ao caos, ao ruído dos monitores e às ordens rápidas dos médicos, eu me perguntava se realmente estava fazendo o suficiente. Será que eu poderia ter feito algo diferente?
Será que, se tivesse agido de outra forma, ele estaria melhor agora? Essas perguntas não saíam da minha mente, e a falta de respostas me fazia sentir como se o peso de toda a responsabilidade estivesse sobre mim. A pressão não era apenas para salvar aquele paciente, era a pressão de não falhar novamente, de não cometer o mesmo erro. Eu sabia que, como enfermeira, meu papel não era só técnico. O emocional fazia parte da equação, embora muitas vezes tentássemos esconder essas emoções para continuar com o trabalho. Mas naquele momento, a linha entre o profissionalismo e a humanidade parecia tênue. Eu queria que o paciente sobrevivesse, não apenas porque era minha responsabilidade, mas porque, de alguma forma, eu sentia que ele merecia mais do que o destino cruel que ele havia encontrado naquela noite. Ele não era só um nome em uma ficha de enfermagem. Ele era uma pessoa, com sonhos e um futuro. E eu não queria que aquele futuro fosse interrompido. Enquanto os outros membros da equipe continuavam a trabalhar de forma incansável, tentando estabilizá-lo por completo, eu me vi em um turbilhão de emoções. Tinha momentos em que eu sentia o peso de ser responsável pela vida de um estranho, e sentia a fragilidade da nossa existência. O que havia sido um simples erro de cálculo se transformou em uma lição dolorosa sobre a importância de cada decisão, cada movimento feito quando estamos lidando com a vida de outra pessoa. Mesmo com todo o treinamento, o suporte da equipe e a tecnologia à nossa disposição, o emocional ainda tinha seu peso. Eu sabia que a profissão exigia resistência, mas naquele momento, a sensação de vulnerabilidade se tornava mais clara. A dúvida, a insegurança e o medo de falhar eram sentimentos tão reais quanto qualquer parâmetro vital que eu estivesse monitorando. O processo de salvar uma vida não era apenas físico, mas também mental e emocional. Cada decisão tomada era um reflexo, não apenas do que havia sido ensinado, mas também do que estava no coração de cada um de nós. Eu queria que o paciente se recuperasse, claro, mas mais do que isso, eu queria que ele vivesse para que a família dele não tivesse que enfrentar o luto, para que ele pudesse retornar ao mundo fora daquelas paredes frias e impersonais da UTI. Era difícil não deixar que essas emoções influenciassem meu trabalho, mas ao mesmo tempo sabia que, como profissional, minha prioridade era a vida do paciente, e que eu não podia me deixar consumir pela culpa ou pelo medo. Cada segundo agora era vital, e eu precisava manter a calma, mesmo que por dentro estivesse em um turbilhão. Essa experiência me ensinou que, embora o aspecto técnico da enfermagem seja essencial, o lado emocional é algo que nunca podemos descartar. É uma parte intrínseca do trabalho, que não pode ser ignorada, mesmo que tentemos esconder. No fim das contas, somos humanos, e lidar com a fragilidade da vida é algo que nos toca profundamente, mesmo quando a situação parece estar fora de controle. É preciso lembrar que nossa humanidade nos permite lutar com mais força, e é isso que nos torna capazes de fazer o impossível. Quando o paciente foi estabilizado o suficiente para que sua situação se tornasse mais previsível, as máquinas começaram a emitir sons menos alarmantes. Os monitores estavam finalmente mostrando que ele começava a reagir aos tratamentos. A pressão arterial ainda estava baixa, mas já não estava mais em queda livre. E a respiração, embora ainda artificial, estava funcionando de maneira mais eficiente. Parecia que, após o pesadelo, algo estava começando a melhorar. Porém, o que mais me tocou naquele momento foi o que aconteceu a seguir. O paciente, ainda inconsciente e com o corpo coberto por uma série de tubos e drenos, teve um momento de aparente desconforto, um suspiro profundo, seguido de um movimento involuntário com a mão. Aquele pequeno gesto, quase imperceptível, foi o que mais me afetou. Enquanto todos estavam ocupados ajustando as infusões e monitorando os parâmetros vitais, eu, por um breve instante, olhei para o rosto do paciente. Seus olhos estavam fechados, mas havia algo no modo como ele parecia tentar se mover que me fez parar por um segundo. E então, foi como se o tempo tivesse parado. Em um momento de silêncio, eu percebi o olhar dele mesmo sem que os olhos estivessem realmente abertos. Era como se, naquele movimento, ele estivesse se comunicando comigo, pedindo para lutar mais, para continuar. Não era algo que pudesse ser visto fisicamente, mas era um apelo psicológico, algo profundo que tocava a alma. Não era apenas o seu corpo lutando pela sobrevivência, era também a sua mente, o seu espírito, tentando resistir, como um grito silencioso por ajuda. Mesmo em um estado de inconsciente, algo ali indicava que ele queria viver, que ele ainda tinha forças para lutar. Naquele momento, a mente do paciente me parecia estar me dizendo que, apesar do tudo, ele ainda não estava pronto para deixar a vida para trás. Como enfermeira, eu já estava acostumada com a luta pela vida e sabia que o ser humano, quando colocado contra a parede, é capaz
capaz de uma força de vontade impressionante. Mas o olhar do paciente foi algo além de todos os conhecimentos técnicos e clínicos que eu possuía. Era uma lição emocional, algo que nem os monitores ou os exames poderiam mensurar. Lembro-me de ter ficado ali, observando aquele pequeno movimento. Como poderia algo tão simples mexer tanto comigo? Talvez fosse a visão de alguém tentando agarrar a última oportunidade que a vida oferece. Talvez fosse o fato de eu saber que aquele momento representava mais do que a luta de um paciente. Era um reflexo da fragilidade humana, do quanto a vida pode ser frágil e, ao mesmo tempo, tão resistente. Ele inconsciente estava me dando um sinal de que, apesar de todo o tratamento e todo o esforço da equipe, a maior batalha que se travava ali era aquela entre a vida e a morte, e ele estava lutando com tudo o que tinha. O olhar, ou, melhor dizendo, a sensação do olhar dele foi algo que me seguiu por dias após aquele incidente. Era como se ele tivesse me dito, sem palavras, que, por mais difícil que fosse, ele queria sobreviver. Eu me vi repensando sobre o papel que tínhamos ali. Não éramos apenas enfermeiros ou médicos tentando estabilizar um corpo. Éramos parte de uma luta muito maior, uma luta pela vida. Isso me fez sentir uma conexão ainda mais forte com o paciente. Algo que me fez perceber a verdadeira razão pela qual eu havia escolhido essa profissão. Não era apenas o conhecimento técnico que importava, mas a capacidade de ver e sentir o ser humano por trás da máquina, por trás do paciente. Eu sabia que a partir daquele momento, ele tinha me mostrado algo que mudaria a forma como eu via meu trabalho. O olhar dele me lembrou de algo que muitas vezes esquecemos na correria do dia a dia da unidade de terapia intensiva. A humanidade de cada pessoa que entra em nosso cuidado. Não eram só os números que importavam, mas cada gesto, cada sinal de vida que, por mais pequeno que fosse, poderia ser a chave para a recuperação. E aquele olhar, tão breve, tão fugaz, foi o que me fez compreender que não era apenas sobre o que estávamos fazendo fisicamente para salvar o paciente, mas também sobre o que ele estava fazendo mentalmente e emocionalmente. Ele estava se entregando à luta, ainda que não fosse capaz de expressar isso em palavras, e nós, como equipe, éramos os instrumentos dessa luta. Estávamos juntos, em um esforço coletivo, tentando proporcionar a ele a chance que tanto queria, menos, uma chance de viver, de continuar, de não ser vencido pela situação. Esse momento se tornou uma lição indelével para mim. De todas as lutas travadas em uma unidade de terapia intensiva, algumas não são travadas apenas no físico. Elas acontecem dentro do próprio paciente, na sua mente e talvez no seu espírito. E a nossa responsabilidade é reclas, não apenas nas ações, mas também nas reações, nos pequenos gestos e sinais que muitas vezes são ignorados ou subestimados. Quando o paciente começou a reagir, algo parecia ter mudado no ar. As tensões que tomavam conta da sala começaram a se dissipar lentamente, como uma névoa que se desfaz diante da luz da manhã. Porém, esse alívio momentâneo logo foi seguido por uma virada inesperada. Em um momento de esperança, as máquinas começaram a apitar mais uma vez, com um som agudo que cortava o silêncio como uma lâmina afiada. Os monitores mostraram um aumento repentino na frequência cardíaca, seguido de uma queda brusca nos níveis de oxigênio no sangue. Eu congelei por um instante. Tudo o que havíamos feito até ali estava em risco, e parecia que estávamos à beira de perder a batalha que havíamos começado a ganhar. Os médicos se apressaram em dar novas ordens, e a equipe se mobilizou rapidamente para ajustar os parâmetros. Mas para mim, tudo parecia se desmoronar em um segundo. Eu sabia que a vida do paciente estava novamente nas mãos de todos nós. Cada segundo agora parecia mais precioso, e minha mente estava a mil, tentando processar o que havia acontecido. O paciente, que havia mostrado sinais de recuperação, agora parecia estar lutando contra algo ainda maior. A sensação de impotência era esmagadora. Como podia a situação mudar tão rapidamente? O medo tomou conta de mim novamente. O desespero era visível nos rostos dos médicos e enfermeiros, e foi como sei, naquele momento, todos nos lembrássemos do quanto a vida humana é frágil. Uma pequena mudança nos parâmetros vitais, um erro na dosagem, qualquer mínima alteração poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Eu sentia a pressão aumentar, o suor escorrendo pela minha testa, enquanto corria para monitorar mais uma vez os sinais vitais. Sabia que esse era o momento em que as decisões rápidas e precisas eram a chave para a sobrevivência do paciente. A situação tornou-se ainda mais crítica quando a pressão arterial do paciente voltou a cair de forma alarmante. Eu, como enfermeira responsável por monitorar suas condições
decisões, me vi envolvida em um turbilhão de emoções conflitantes. Por um lado, havia uma necessidade urgente de controlar a situação, mas por outro, um medo irracional de que talvez não fosse suficiente. Eu me perguntava o que mais poderia ser feito. A sensação de estar em um ponto sem volta me fazia questionar cada movimento, cada decisão tomada. O momento de esperança parecia ter desaparecido como fumaça, e a luta pela vida se tornava ainda mais incerta. Foi quando percebi que, naquele instante, a vida do paciente não dependia apenas das medicações, dos aparelhos e da nossa perícia técnica. Estávamos lidando com o mais humano dos esforços, uma batalha pela sobrevivência, e enquanto a equipe médica agia rapidamente para estabilizá-lo, eu não conseguia deixar de observar o impacto emocional que aquilo causava em todos nós. É uma coisa lutar pela vida de um paciente, mas outra coisa completamente diferente é se sentir impotente diante do poder da fragilidade humana. Eu sabia que todo o trabalho que fizemos até ali ainda não garantira nada. A vida do paciente continuava a depender daquilo que nem sempre podemos controlar, o fator humano. As horas seguintes foram de tensão constante. A cada minuto que passava, eu sentia que a linha entre a esperança e a desilusão ficava mais tênue. Cada pequeno sinal de melhora era seguido de uma nova complicação. Era como se a vida estivesse sendo dada e retirada da mesma maneira, sem aviso. O que mais me incomodava era a luta que eu travava dentro de mim. A pergunta constante era: será que conseguiremos salvar essa vida? E eu me vi repetindo mentalmente, quase como um mantra: nós conseguimos até agora. Não podemos parar. Por mais que a situação estivesse se deteriorando, havia uma força silenciosa na equipe. Eu sentia que todos estavam como eu, tentando não se deixar consumir pela pressão. A luta pela vida do paciente se tornava uma batalha coletiva. Mesmo quando a esperança parecia se esvair, a nossa determinação estava ainda mais presente. Era uma resistência que vinha não só do treinamento técnico, mas da nossa própria humanidade. No fundo, todos sabíamos que estávamos dando tudo de nós. Foi ali, naquele momento de incerteza, que percebi o que realmente significava ser um profissional de saúde. Não era apenas sobre usar equipamentos e administrar medicamento, mas sobre lidar com as adversidades, com os imprevistos, com o medo e, ainda assim, continuar a lutar. A virada de sorte que estávamos esperando parecia distante, mas, em nossa mente, não havia espaço para desistir. Não quando a vida de alguém estava em jogo. Estávamos diante de um ponto de desespero, mas não havia outra opção a não ser seguir em frente. E assim, a luta continuava, com mais dúvidas, mais medos e mais decisões a serem tomadas. Não sabíamos como isso acabaria, mas sabíamos que nossa missão era lutar até o fim. Após o que parecia ser uma eternidade, finalmente começamos a ver sinais claros de melhora no paciente. Sua pressão arterial se estabilizou, a frequência cardíaca ficou mais regular e, com o passar das horas, ele começou a responder aos estímulos, mesmo que de forma mínima. Mas, apesar do alívio inicial, a experiência deixou uma marca em mim que jamais poderia ser apagada. Eu me vi pensando repetidamente sobre o que havia acontecido durante aquele período de instabilidade, e como tudo aquilo me afetou emocionalmente. Cada sensação de pânico, cada erro cometido, e cada minuto de incerteza me ensinou algo fundamental, que foi muito além da técnica, da medicina ou do conhecimento que eu tinha. A lição mais clara que essa experiência me trouxe foi sobre a natureza humana, menos a fragilidade da vida, mas também a força de resistência que existe em cada ser humano. Durante aquele caos, algo mais profundo aconteceu, que foi o despertar para o papel da empatia em nossa profissão. Nunca havia sido tão claro para mim que, como enfermeiros, somos mais do que profissionais da saúde. Somos também os portadores de esperança, de consolo, de apoio emocional para aqueles que estão lutando pela vida. Não é só sobre aplicar uma medicação ou ajustar um ventilador, mas sobre estar presente, sobre comunicar-se, sobre ser a âncora emocional quando tudo ao redor está fora de controle. Eu tinha lido sobre isso antes, sobre como os profissionais de saúde devem manter a calma diante do caos, sobre como devemos nos concentrar no trabalho e ignorar as emoções. Mas, naquela noite, entendi, de maneira profunda e visceral, que essas emoções fazem parte do nosso trabalho. Elas não podem ser ignoradas, porque são elas que nos motivam a continuar, mesmo quando a situação parece desesperadora. Sem esse componente emocional, nossa capacidade de cuidar se perderia. Não somos máquinas, somos seres humanos, e isso é o que torna nossa profissão tão complexa e, ao mesmo tempo, tão fundamental. Além disso, aprendi que o erro
é uma parte inevitável da nossa jornada. A sensação de culpa que senti durante a crise do paciente foi algo doloroso, algo que me perseguiu enquanto ele estava sendo estabilizado. Mas, com o tempo, percebi que a verdadeira lição estava em como nos levantamos após o erro, em como utilizamos as falhas como uma ferramenta de aprendizado. O mais importante não é a falha em si, mas o que fazemos com ela. Todos nós somos passíveis de erros, e no fundo, isso é o que nos torna mais humanos. Cada erro deve ser uma oportunidade de crescer, de aprender e de melhorar. Esse foi um aprendizado que jamais vou esquecer. Refletindo sobre toda a experiência, também percebi o quão frágil é a linha entre a vida e a morte. Não importa o quanto nos preparemos ou o quanto estudemos, em um momento crítico, tudo pode mudar em um piscar de olhos. Essa experiência me fez perceber a importância do tempo, da rapidez nas decisões e da precisão nos procedimentos. Cada segundo que passamos tentando estabilizar um paciente em estado crítico é um reflexo do quanto somos responsáveis por sua vida. E, embora as tecnologias e tratamentos tenham avançado, a responsabilidade emocional, o compromisso com a vida, é algo que nunca muda. No fim, o que me ficou mais claro foi que o verdadeiro impacto da nossa profissão vai além de salvar vidas. É sobre tocar as pessoas de uma maneira profunda, seja para aliviar sua dor, seja para oferecer a chance de continuar lutando. A medicina e a enfermagem podem curar corpos, mas o que realmente transforma as pessoas, o que faz com que um paciente, por mais grave que seja a situação, continue lutando, é o apoio emocional e a compaixão. Esse é o lado que muitas vezes é negligenciado, mas que é essencial para o sucesso do tratamento. Essa experiência me fez ver que em nossa profissão, o que realmente importa é não só o que fazemos, mas também como nos sentimos e como lidamos com esses sentimentos. Somos humanos cuidando de humanos. Esse vínculo, essa conexão emocional, é o que nos torna mais fortes e resilientes. E apesar das dificuldades, apesar dos erros e das falhas, é essa humanidade que nos impulsiona a continuar lutando, porque, no final das contas, cada vida salva não é apenas uma vitória médica, mas também uma vitória emocional. E isso é o que verdadeiramente nos torna profissionais de saúde completos. À medida que o paciente foi gradualmente estabilizado, pude respirar com mais alívio, mas sabia que aquela sensação de fim era, na verdade, apenas o começo de uma longa recuperação. Ele foi transferido para uma unidade de cuidados intermediários, onde continuaria sendo monitorado de perto. O risco de complicações ainda era grande, mas sua condição já não era crítica. Era um momento de alívio, mas também de reflexão. O medo e a tensão que tinham me consumido durante aquelas horas de luta pela vida, agora, se transformavam em um sentimento de gratidão pela oportunidade de continuar fazendo o que faço. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de vazio me tomava. Eu sabia que não poderia me permitir esquecer o impacto emocional dessa experiência, não só pela responsabilidade que carregava, mas também pelo que ela significava para mim como pessoa e profissional. Essa experiência me ensinou que, embora a enfermagem seja uma profissão de alto nível técnico e científico, ela também é, acima de tudo, uma profissão humana. Cada paciente é uma história em si, e muitas vezes somos os primeiros a testemunhar suas vitórias ou derrotas. No caso daquele paciente, conseguimos vencer, mas isso não significava que a batalha estivesse totalmente ganha. Ele tinha uma longa recuperação pela frente, e eu sabia que muitas vezes o trabalho que fazemos na unidade de terapia intensiva não se limita àquilo que podemos ver no presente. Cada gesto, cada decisão tomada, influencia não apenas o momento imediato, mas o futuro da vida do paciente. E isso é algo que nos define como profissionais de saúde. Eu refleti sobre o que eu queria deixar como legado para aquele paciente, para sua família, mas também para mim mesma. Durante a luta pela vida dele, fui desafiada em níveis que eu não imaginava. Me senti impotente, exausta, com medo. Mas também me senti orgulhosa da minha equipe, da nossa capacidade de agir em conjunto, de nos apoiar mutuamente, quando o peso da responsabilidade parecia insuportável. A enfermagem não é uma profissão que se faz sozinha. Ela exige colaboração, confiança e um espírito coletivo, que vai além das habilidades técnicas. No fim, cada vida que conseguimos salvar representa não apenas o sucesso de uma equipe, mas a vitória de nossa humanidade. O paciente que durante aquelas horas críticas pareça estar perdido hoje, continua sua recuperação. Sua história, sua luta e, de certa forma, a minha luta também, ficaram gravadas na minha memória. Não apenas pelo erro que cometi, mas pela lição que ele me trouxe. A
A importância de reconhecer nossas limitações, de aprender com nossos erros e de lutar até o fim, mesmo quando o desfecho parece incerto. O trabalho de enfermagem é muito mais do que salvar vidas. É sobre estar presente nos momentos mais difíceis, oferecer apoio, compreensão e estar disposto a fazer o que for preciso para garantir que cada paciente tenha a melhor chance possível de sobreviver e prosperar. Com o tempo, o paciente se recuperou e voltou para sua vida. Ele estava, em muitos aspectos, grato por estarmos lá para ele, por termos dado o melhor de nós mesmos para ajudá-lo a vencer aquele momento de crise. Mas mais do que a gratidão dele, eu sentia uma gratidão pessoal. Gratidão por ter sido parte daquela luta, por ter aprendido a importância do trabalho coletivo e por ter me aprofundado nas emoções que, muitas vezes, são deixadas de lado quando falamos sobre o aspecto técnico da enfermagem. No fim, cada vida salva é uma vitória pessoal, um lembrete de que nosso trabalho vai muito além de simples ações clínicas. Somos testemunhas de histórias de vida que se entrelaçam com as nossas próprias, e isso nos transforma de maneiras que não podemos medir com números ou diagnósticos. O trabalho de enfermagem é sobre se entregar por completo, com coragem, dedicação e, acima de tudo, com a humanidade de quem cuida de outro ser humano. E, se há uma lição que realmente me ficou dessa experiência, é que a verdadeira cura vai além do corpo. Está no espírito de cada ser humano, na capacidade de nunca desistir, não importa quão difícil seja a jornada.